Processos obsessivos, então, agora a gente vai entrar na parte dos processos obsessivos, tá? Porque uma das vertentes mais fortes da apometria, pelo menos a apometria tradicional, são os processos obsessivos, tá? Raíza, na Umbanda tem desenvolvimento mediúnico para incorporação. Se a pessoa não tiver o dom, não consegue desenvolver, não consegue, tá? Mas dificilmente a pessoa vai chegar num trabalho como esse se ela não tivesse sido guiada para chegar lá, tá? Se ela chegou até lá é porque alguma coisa ela tem que aprender naquele processo. Ou ela vai desenvolver a mediunidade que ela estava adormecida e chegou a hora de desenvolver, né? E ela vai acabar desenvolvendo. Ou ali naquele processo ela vai aprender alguma coisa que ela precisava aprender que não necessariamente seja desenvolver o dom, tá? Mas quem não tem esse tipo de mediunidade não incorpora mesmo, não tem jeito, tá? Processos obsessivos, então, vamos lá. O processo obsessivo constitui-se em uma sucessão de eventos que culmina com o domínio do obsediado pelo obsessor, a ponto de subtrair-lhe a saúde mental, física, social e familiar. A obsessão, portanto, é a escravidão momentânea do pensamento, quando esse se apresenta tolhido de sua livre manifestação, em razão da onda mental alheia que o constrange e perturba, impedindo a sua expansão e o seu livre pensar, tá? Aí eu trouxe aqui algumas obsessões mais comuns, né? Obsessão espiritual, pseudo-obsessão, auto-obsessão, processos kármicos, simbiose, parasitismo, vampirismos, chips, implantes, magias e contratos, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um. Então tá, o que é a obsessão, então? A obsessão é quando algum indivíduo, algum ser, alguma coisa, né, está induzindo as pessoas a algo, né, está obstruindo a pessoa, está induzindo ela a fazer ou a ter algum tipo de pensamento, a sentir tal coisa, a fazer, né? Isso são obsessões. E dentro desse processo de obsessão, há vários tipos de, tá? E vamos falar um pouquinho sobre eles. A obsessão espiritual, então, vamos lá. Obsessão, segundo o Espiritismo, é uma influência de seres imateriais, ou seja, espíritos, que influenciam as pessoas devido aos seus pensamentos impuros. Os adeptos da religião acreditam que a obsessão pode causar doenças físicas ou psíquicas. Segundo Allan Kardec, o codificador do espiritismo, seria o domínio de alguns espíritos, que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, sempre praticado por espíritos inferiores que procuram dominar o obsediado. É a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E esse processo só acontece pela afinidade vibratória entre os seres, tá? Então, assim como aqui no plano físico, né, a gente só está junto daqueles que, de alguma forma, têm alguma afinidade energética conosco, assim é no plano astral, no plano espiritual. Os espíritos que nos cercam têm afinidade conosco, vibratória. Parte sempre desse princípio. Tudo no universo é energia, tanto que está aqui no plano físico quanto que está no plano espiritual. É tudo energia, tá? Então, eles vão e a energia age por sintonia, né? Se eles estão conosco, é porque alguma sintonia há, tá? Sintonia energética e frequencial. Então, esses espíritos que nos acompanham, né? Porque existem espíritos, já ouvi falar, não sei dizer se é verdade ou não, né? Mas que há no planeta Terra hoje, né? Orbitando aqui no planeta Terra, entre nós, cerca de 17 espíritos para cada um encarnado, né? Há muito aqui. Não sei se está correto esse dado, tá? Mas é o que eu ouvi falar por aí. Então, imagine, né? Se for isso mesmo, é muito espírito. E, muito possivelmente, a todo momento, nós estamos acompanhados de alguém. Se é dessa forma, estamos acompanhados de alguém. Para saber quem é esse alguém que nos acompanha, né? Basta que saibamos como estamos vibrando, né?
para saber se é um espírito bom, se não é tão bom assim, o que ele procura, o que ele quer. Basta saber o que você está pensando, o que você está vibrando, aquilo que você está fazendo, certo? Quem é médium tem uma carga muito maior de espíritos próximos a si do que pessoas que não são médios, né? Todos, né, como eu falei, estão sujeitos a ter espíritos acerca de si, porém, os médios têm uma facilidade maior de atrair esses espíritos, porque para esses espíritos, os médios são como se fosse, né, uma luzinha no meio da escuridão, né? Porque ele traz o médium, ele traz como se eles conseguissem ver quem é médium e sabem que o médium pode ajudar eles de alguma forma, tá? Então, essa conexão energética aí, aquele que está precisando de ajuda, ele é atraído para quem é médium, né? Então, o médium, ele fica rodeado de espíritos, na maioria das vezes, que precisam de ajuda, tá? Então, por isso que eu falei lá atrás, mediunidade é missão. Se você tem uma mediunidade, não menospreze a sua mediunidade. Busque um jeito de trabalhar com ela para ajudar quem está no plano astral, quem está desencarnado precisando de ajuda, né? Porque se nós temos quem tem mediunidade é por missão, e essa missão é sempre ajudar no plano astral. A mediunidade é de lá para cá, tá? Não é daqui para lá, é de lá para cá. Sempre o telefone vai tocar de lá para cá, e não daqui para lá, tá? Então, a mediunidade não é para servir para o nosso benefício próprio, o benefício dos encarnados. Ela auxilia quem está encarnado também, mas o principal beneficiário da mediunidade, né, do exercício da mediunidade, é o desencarnado, tá bom? O que estão mandando aqui? Laura, pelo ectoplasma mesmo que os médicos têm. Deixa eu ver. Peraí, vamos ver. Deixa eu voltar. Márcia, boa noite. Me desculpa pelo atraso. Imagina, Márcia, sem problema. Depois você assiste quando estiver disponível lá na plataforma. Laura, pelo ectoplasma mesmo que os médiums têm. Todos os tipos de mediunidade, pode ter mais de um tipo. Acho que eu estou atrasada na leitura aqui, será? Como assim pode ter mais de um tipo? Márcia, ok, obrigada. É os tipos que eu falei lá atrás, tá? Se você tem mediunidade, diferente do tipo de mediunidade que você tem. Né? Eu expliquei lá no slide anterior as mediunidades. Independe da mediunidade que você tem. Se você tem mediunidade, é por missão, é para ajudar o plano astral. Ok? Sempre para ajudar quem está no plano astral. Tá? Por quê? Eu costumo dizer sempre, né, quando eu falo sobre esse trabalho mediúnico, que quem é médium, a equipe espiritual de luz, né, a das trevas também usa, tá? Mas aqui nosso trabalho é para a luz, né? A equipe espiritual de luz, ela pede auxílio desses médiums para resgatar espíritos que estão em uma vibração mais densa, que aquele da equipe espiritual que está numa vibração de luz maior não consegue acessar aqueles espíritos que estão numa vibração mais umbralina, mais densa. Eles precisam de quem, então, para acessar aqueles espíritos que estão precisando de ajuda, estão querendo ajuda, né? Precisam dos médios. Nós, que somos médios, aqueles que são médios, que são, justamente como o nome diz, o intermédio dessas duas conexões, né? Daqueles que querem ajudar no plano astral, que são os socorristas, que são os espíritos de luz, que querem ajudar aqueles que estão em dificuldade no plano astral, aqueles que estão em regiões umbralinas, que estão em regiões mais densas. Essa equipe espiritual, por conta da vibração, ou seja, fora de sintonia, não tem sintonia ali, a vibração dele está muito alta, e a vibração de quem está no umbral, por exemplo, está muito baixa, então eles não conseguem fazer essa conexão. Eles precisam de quem para fazer essas conexões? De nós, que estamos no meio do caminho, né? Os médiums, né? Os médios, então, vai fazer essa ponte do pessoal dos espíritos de luz com os espíritos trevosos, ou os espíritos que estão em regiões balinas precisando de ajuda. Então, nós, médiums, quem é médium, faz essa ponte. É para isso que nascemos com mediunidade, aqueles que nasceram com mediunidade. Ok? A Raíssa tinha levantado a mão, pode falar, Raíssa. Você falou que quem é médio tem mais predisposição a ser obsidiada. Todas as mediunidades ou tem uma específica? E a outra pergunta foi
se uma pessoa pode ter mais de um tipo de mediunidade, por exemplo. Eu sou médio vidente, mas também psicógrafo, por exemplo. Uhum. Sim, com certeza. Olha, Chico Xavier, ele tinha praticamente quase todas as mediunidades, né? De tanto coisa que ele fazia, né? Sim, tem pessoas que têm várias. Eu tenho várias mediunidades também, não, nem chego nem perto do quem era Chico Xavier, nem passo bem longe. Mas eu tenho mais de uma mediunidade também, né? Isso vai depender, a habilidade que você tem vai depender do seu propósito, daquilo que você veio para ajudar, né? Como eu falei, mediunidade é missão. Então você veio para ajudar com essa mediunidade. E aí você vai vir com a mediunidade que mais lhe convém naquilo que você veio ajudar, tá? Qual que foi a outra pergunta que você falou? Do se estão se todas as mediunidades, Sim, né? que tem essa predisposição a Isso, ser. sim, são todos. Você é médio, como eu falei. Para quem está lá nas regiões umbralinas, ou para quem está aqui entre nós, né? Que não deixa de ser uma região umbralina para eles, né? Entre nós, eles nos enxergam os médios como um pontinho de luz, tá? Alegoricamente falando, tá? Para eles são pontinhos de luz. Então, no meio da escuridão em que eles estão, o médium é como se fosse um pontinho de luz. Então, eles vão chegar perto para pedir ajuda, tá? Eles podem ter ligação nenhuma com você de karma ou qualquer outra questão, como podem ter também, mas na maioria das vezes, para quem é médium, nem sempre é alguma ligação, é realmente porque ele precisa de ajuda e ele viu que você tem uma forma de poder ajudar. Então, eles vão se aproximar, né? Então, é muito normal que quem é médium também passe por grandes distúrbios, por grandes questões, depressões e questões de si próprio, né? Dificuldades por conta dessa quantidade de seres que está pedindo ajuda. Eu falo isso com propriedade porque no meu processo aí de entender todo esse mecanismo, né, lá atrás, quando a minha mediunidade despertou, eu fiquei muito sobrecarregada espiritualmente de espíritos obsessores, não necessariamente obsessores em si de querer me fazer mal, mas acabavam me fazendo mal porque eles precisavam de ajuda e eles estavam vindo desesperados pedindo ajuda, né? Eu morava num apartamento que ele ficava numa região muito densa da cidade, né? Densa, assim, espiritualmente falando, né? Era um bairro bom, mas era uma região no plano astral muito densa, porque ali onde eu morava, lá em Piracicaba, era uma região onde tinha muitos escravos foram mortos, né, no passado. Então tinha muita gente ali, inclusive dizem, né, não sei se é verdade, na região que eu morava ali, bem especificamente onde eu morava, que era do lado do rio, foi enterrado muitos escravos e pessoas que tinham sido mortas clandestinamente, né? Então era uma região muito densa no plano astral. E eu, quando eu morei ali, foi quando a minha mediunidade, ela floresceu, vamos dizer assim, né? Despertou. E aí eu fiquei num caos total. Porque imagina, eu não sabia nada disso, era novinha e tudo. Estava começando aí no centro espírita, ou seja, nada era por acaso, né? Eu tinha começado aí no centro espírita e também, ao mesmo tempo, a mediunidade despertou, ao mesmo tempo fui morar nesse local e tudo acontecendo. E foi quando eu comecei a entender sobre todo esse processo, me foi explicado lá no centro espírita que eu tinha mediunidade, que eu tinha que ajudar, que tinha muitos espíritos à minha volta, que eu tinha que fazer um tratamento espiritual muito forte lá no centro espírita para conseguir me libertar desses espíritos que estavam me obsediando, pedindo ajuda, né? Então, sim, nós ficamos, quem é médium tem como se fosse uma luzinha para quem está no escuro. Eles vêm pedir ajuda. Ainda mais se a sua mediunidade estiver desperta, ou seja, você já tiver despertado ela, você vai ser, sim, obsediado. E se você não entender esse processo, se você não buscar ajuda, não buscar conhecimento, você pode ficar doidinho da cabeça, pode ter mil questões, né, dificuldades por conta desse processo, porque imagina, são vários seres ali em cima de você pedindo ajuda, né, querendo conversar, querendo que você faça alguma coisa, total, total. Então, é uma loucura mesmo. Eu tô mandando aqui. Raiz, eu morei em uma casa que a minha antiga moradora fazia magia de baixa vibração. Até meu filho com uns 2 anos via
e eu me sentia sugada 24 horas por dia. É exatamente assim que eu me sentia lá também. Eu vi espíritos lá naquele local, eu nunca tinha visto nada na minha vida. A única vez que eu vi foi naquele local, e foi por conta disso, né? Quem é meu aluno dos outros cursos, já comentei que meu terceiro olho estava fechado, né? Foi por conta desse evento que meu terceiro olho fechou, porque eu vi espíritos lá. Eu sonhava muito com o plano astral, então nos meus sonhos eu acessava o plano astral de tudo que estava ali à minha volta, via tudo que estava acontecendo, recebia mensagens que eu tinha que passar para as pessoas. Nossa, foi uma loucura total. E tudo acontecendo muito rápido ao mesmo tempo, né? Eu fiquei bem doidinha. Então, assim, quem está nesse processo, busque ajuda, tá? Entender isso, né? Lembra que eu falei, nem todo mundo é médium, algumas pessoas são, outras não, e tá tudo bem. Quem é médium saiba que é por missão e precisa ser trabalhado. As obsessões dos seres do outro lado enxergam os médicos como um pontinho de luz, então você vai ter que, se não buscou ajuda ainda para começar a trabalhar com a sua mediunidade, começar a buscar, tá? Porque precisa. E a apometria, ela facilita muito esse processo também, para entender e para conseguir ajudar esses espíritos, tá? Então vamos lá, continuando.